As recentes manifestações pelo país mostraram muitas críticas aos valores gastos com a construção e a reforma dos estádios para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Há menos de um ano do início da competição, o Jornal da Record revela as polêmicas que envolvem estas construções bilionárias. A primeira reportagem da série O Preço da Copa mostra as obras no estádio que simboliza o futebol brasileiro, o Maracanã. Uma reforma que custou caro e provocou muitos protestos. Não parece, mas se passaram quase 6 anos desde o tão esperado anúncio. Realizar uma Copa do Mundo para argentino nenhum colocar defeito. Desde aquela época, só se ouvia uma promessa. No que depender da minha posição, da minha opinião, não sai um centavo do orçamento público federal para construir ou reformar estádios. Bom, a Copa das Confederações começou e aquela vitória da CBF não é a mesma comemorada pelos brasileiros. Estádios foram construídos e reformados. 6 estão prontos. Os outros 6 precisam ser entregues até janeiro do ano que vem, mas a custos altíssimos. Somados, eles vão custar quase 7 bilhões e meio de reais. Todos têm financiamento público do BNDES e contam com incentivos fiscais municipais e estaduais. Ou seja, o poder público banca parte do estádio, que depois será administrado por clubes ou empresas. O modelo adotado pelo governo federal provocou reações. Protestos se espalharam pelas cidades sedes da Copa das Confederações. Primeiro, em Brasília. Depois, no Rio de Janeiro. Fortaleza, Salvador. Para tentar conter a série de protestos que tomaram conta do país e que misturaram tarifa de transporte público e gastos excessivos com o estádio, a presidente Dilma foi à televisão e falou sobre os investimentos na Copa. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Mas não é bem isso. O governo federal vai deixar de arrecadar uma verdadeira fortuna. Só a FIFA vai deixar de pagar 559 milhões de reais em impostos. As construtoras das arenas ganharam um incentivo fiscal de 329 milhões. E para as outras obras ligadas ao projeto da Copa, são 189 milhões de reais de impostos que não serão pagos. O que está se vendo com essa expoliação dos direitos do povo ao lazer e à cultura é a reação que está tendo a população. Então, que tomemos as ruas e que façamos ouvir a voz do povo, porque os políticos não estão dando ouvido e não estão representando a população como nós esperávamos. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defendeu o uso do BNDES para financiar a construção dos estádios. Que é dinheiro público e do governo federal, mas esse dinheiro também é concedido às empresas do setor elétrico, às empresas de telefonia, a empresas multinacionais, ou seja, o governo cria programas de financiamento via o BNDES. Um dos motivos de tanta confusão é o Maracanã, remodelado, ainda majestoso, tão grande quanto os números que envolvem a polêmica reforma do templo do futebol brasileiro. Uma goleada de despesa extra para os cofres públicos. Não tem dinheiro para o nosso hospital, mas tem dinheiro para fazer uma mega obra. Que país é esse? É só festa. Gastaram muito dinheiro para montar um estádio desse
Estouraram o orçamento, acho que não compensa não. Na cerimônia de posse do comitê organizador local, que aconteceu 2 anos atrás, Ronaldo defendeu os gastos em estádios. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Nesses dias de protesto, o vídeo causou polêmica e revolta na população. Veja a reação deste aposentado que esperava atendimento hoje de manhã no hospital público da Grande São Paulo. Olha, Ronaldo, todo o dinheiro que você ganhou foi pelos torcedores que te levaram lá no campo. Fizeram de você um fenômeno, o que você não é. Você é um egoísta. Construído para a Copa de 50, o Maracanã foi palco de grandes decisões. O campo por onde desfilaram os maiores craques do futebol brasileiro. Objeto de desejo de empreiteiras e governos, que sempre se escalaram para reformar o estádio, de olho na renda. Parlamentares do Rio de Janeiro fizeram um levantamento das despesas dos cofres públicos em cima da reforma para a Copa do Mundo e das confederações. A previsão inicial era gastar 705 milhões de reais. Mas acabaram sendo investidos mais de R$1 bilhão na reforma do Maracanã. O dinheiro que se gastou até hoje com reformas do Maracanã daria exatamente para você preservar o Maracanã, garantir a existência dele como ele sempre foi e construir um outro estádio, por exemplo, na Barra. Por causa das obras para a Copa das Confederações, o estádio de atletismo, que ficava ao lado do Maracanã, virou estacionamento. Eu não concordo em demolir sem antes ter algo novo para que as futuras gerações do esporte possam estar praticando o esporte. Grandes nomes e peso do esporte passaram por esse complexo. Dar uma nova cara ao Célio de Barros seria perfeito. Há 3 anos de sediar as Olimpíadas, por conta das obras do Maracanã, a cidade está perdendo outro importante centro de treinamento, este complexo aquático. O principal centro de treinamento do Brasil vai ser destruído na cidade sede dos Jogos Olímpicos. Não dá muito para entender. Atleta vencedora de 3 medalhas em Jogos Pan-Americanos nos saltos ornamentais, ainda sonha em disputar as Olimpíadas na cidade onde nasceu. Quem sempre lutou por condições de trabalho pode ter que encerrar a carreira mergulhando no improviso. Pretendo do meu bolso comprar colchonetes para mim, para o meu benefício. Se algum atleta quiser vir treinar, lógico que eu vou falar com o meu treinador, com a minha treinadora, com as pessoas que treinam comigo e todas que estão aqui no Rio que se quiserem usar são bem-vindos. Mas é uma estrutura muito melhor que nada. A Defensoria Pública da União se interessou pelo caso e investigou o assunto. Um relatório de mais de 20 páginas foi produzido. Os defensores constataram que houve improbidade administrativa por parte do IPHAN. Já em 97, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional recomendava o tombamento do Maracanã, destacando que o complexo não deveria ser desmembrado ou descaracterizado. Entre as providências da Defensoria está uma ação civil pública para preservar as instalações no entorno do Maracanã. O estádio de atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare estão dentro da poligonal do entorno de tombamento do Maracanã. Ou seja, são considerados parte do complexo desportivo do Maracanã, integrando o projeto arquitetônico originário de 1947 e que, por conta disso, não poderiam ser demolidos em hipótese alguma. Por causa de toda essa situação, alguns atletas tiveram que buscar outros lugares para poder treinar. É o caso do César Castro, dos saltos ornamentais, que foi treinar nos Estados Unidos. Por isso a gente vai conversar com ele aqui pela internet. César, como é que é para você, um atleta que já disputou 3 Olimpíadas e vai disputar mais uma agora aqui no Brasil, ter que ir treinar aí nos Estados Unidos?
Realmente não foi uma situação fácil, não foi algo que eu planejei. E foi uma coisa emergencial. Eu estou aqui hoje devido à situação. O local de treinamento, Júlio Delamare, era uma referência no Rio de Janeiro e fechou. Isso abala muito, isso aí causa uma revolta. E o maior beneficiário por tudo que foi investido na reforma do Maracanã não será o torcedor. Na reportagem de amanhã, você vai ver detalhes deste gol contra do governador Sérgio Cabral. Em uma licitação sob suspeita, o estado do Rio de Janeiro deu à empresa do bilionário Eike Batista o direito de explorar o Maracanã pelos próximos 35 anos. E no portal R7 você pode rever essa reportagem especial. Acesse r7.com.